E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Espero que vocês estejam indo em busca da iluminação e do desenvolvimento pessoal, abraçando a jornada de alta performance. Eu sei que não é nada fácil, mas nenhum resultado que compensa de verdade vem de uma jornada fácil. Sempre que alguém te prometer uma grande recompensa em troca de pouco trabalho e pouco esforço, desconfie. Então, já vai o primeiro conselho do dia, tá? Se concentre no trabalho duro, no trabalho constante, no trabalho árduo e nas práticas infinitas. Quando eu digo práticas infinitas, eu digo práticas que virarão seu estilo de vida até o momento do seu falecimento. Essas são as práticas que te trarão verdadeiros resultados físicos, mentais e espirituais na vida. Hábitos atômicos. Hábitos esses que você transforma e incorpora em quem você é. Lifestyle, tá? Então é isso que dá resultado. Habituar-se a fazer coisas, incorporá-las em você e ao longo dos anos continuar fazendo e melhorando, aperfeiçoando e ficando cada vez melhor nessas práticas. Os dois estilos de vida que mudaram a minha vida são esses, que vocês viram aí no início desse vídeo. Modo caverna e a retenção seminal. Muito se fala na internet sobre modo caverna, mas de verdade, de coração mesmo, eu não acredito que um criador de conteúdo, nada contra todos eles, viva esse estilo de vida como eu vivo, tá? Isso é só o que eu estou falando. Muito se fala sobre retenção seminal na internet. E eu duvido que essas pessoas se entreguem tanto a essa prática quanto eu. É por isso que eu vim falar sobre isso aqui hoje. Esses dois estilos de vida mudaram a minha vida em todos os aspectos. O modo caverna, primeiramente, ele... Hoje eu vivo de forma isolada, como um monge mesmo. Como um fantasma mesmo, literalmente. Eu vejo canais aí, nada contra, eu não tô falando de ninguém especificamente, até que não vem ninguém específico à minha mente, mas eu já vi ao longo dessa jornada, principalmente quando eu consumia conteúdo ao invés de produzir, muito se falando em videozinhos roteirizados e de como fazer, mas nunca vi verdade. E aí eu comecei a me aprofundar nisso, sabe? E quando eu percebi o que era esse modo caverna, eu percebi que eu já vivia nele. Eu já percebi que eu era um erudito que vive ainda na cidade, eu ainda vivo na cidade, né? Na civilização. Daqui a alguns anos, creio eu, tenho quase certeza. Tenho certeza, só não tenho certeza absoluta, porque muitas coisas podem acontecer que estão além do meu controle. Mas, estando tudo dentro do meu controle, eu me retirarei para as montanhas e para o mato. Ponto final. Mas quando eu comecei a me aprofundar, eu percebi, eu já vivo assim. Eu já sou um erudito. Minha vida já é livros, autoaperfeiçoamento, treinamento físico intenso. Minha vida é extremamente regrada. Eu busco performance em tudo que eu faço e me entrego inteiramente em todas as práticas. Não existe espaço na minha vida para futilidades e nem superficialidades em nenhuma área. Meu corpo não absorve superficialidade, futilidade, alimento que não seja nutritivo nem vitaminado. A minha mente também não. E o meu espírito também não. Então eu falei, eu já vivo nesse modo caverna. E aí eu resolvi intensificar a coisa mais. Foi quando eu resolvi praticar as práticas espirituais. E me tornar mesmo um praticante assíduo sacerdotal de retenção seminal. E aí eu comecei a praticar retenção. E foi quando tudo mudou. A retenção seminal, ela me tornou ainda mais eremita, erudito, distanciado, né, das outras pessoas. Não tão distanciado fisicamente, porque eu ainda continuo fazendo tudo que eu faço, mas
principalmente intelectual e espiritualmente, não emocionalmente, tá? O meu emocional para com as pessoas se aflorou. Então, eu diria que a maioria das pessoas ao meu redor, elas têm a minha conexão emocional. Entende? Então, mas elas não têm, a maioria delas não tem mais a minha conexão intelectual, porque eu me distancio delas intelectualmente cada vez mais e espiritualmente também, tá? O que aflora o meu emocional para eu entender essas pessoas e ter mais empatia por elas. Mas enfim, a retenção seminal, ela me trouxe um grau de aprofundamento nesse modo caverna que me fez dessexualizar completamente o meu cérebro, entende? Enxergar o sexo como uma coisa divina e sagrada, me fez ter um controle sobre os meus impulsos emocionais quanto aos meus instintos sexuais, me fez ver a beleza da carne com outros olhos, me fez ver o grau de decadência do mundo físico de hoje, que expõe sua eroticidade como o seu atributo principal, que na verdade é o último atributo do ser humano, é a carne. Os atributos principais, primeiramente, são os espirituais, e em segundo, na minha concepção, os intelectuais e emocionais. E depois vem a carne é o último, né? Mas se inverte, valores adulterados. Essa é a frase que eu uso para determinar o mundo que vivemos hoje. Vivemos um mundo de valores adulterados, valores falsos, uma farsa, a ilusão de Maia. Vivemos na roda de Sansara. Se você não sabe o que é isso, vá estudar sobre filosofia e espiritualidade indiana. Dos hindus, enfim. Dos Vedas. Do budismo e por aí vai. E foi onde eu comecei a me aprofundar cada vez mais nas literaturas espirituais, principalmente na introspecção e no autoconhecimento. Foi quando eu me voltei para mim e comecei a perceber que há no mundo uma força altamente concentrada em te distrair, em nos distrair, através dos poderosos estímulos físicos, do qual o nosso corpo foi programado para buscar, ou seja, instintos de luxúria, instintos de cobiça, instintos de inveja, instintos de gula, instintos de tudo isso, tá? Então, nós somos o tempo todo bombardeados por gatilhos que são projetados metodicamente para tirar de nós instintos do nosso lado inconsciente, ou seja, do lado mais é controlável, mas do lado mais difícil de controlar, porque a maioria das pessoas é direcionada, 99,9% é direcionada nessa vida pelo inconsciente. Então eu comecei a perceber que todos os estímulos que vêm de fora são estímulos para capturar o inconsciente do indivíduo. Entende? E deixar ele cada vez mais submerso em inconsciência. Entende? Carl Jung dizia que uma coisa, eu não vou saber a citação correta, né? Mas ele dizia mais ou menos que aqueles que vivem cobertos de inconsciência vão chamar, né, isso de destino. Na verdade, eles estão sendo direcionados pela inconsciência, mas eles chamam isso de destino, e não é destino. Estão sendo direcionados pelo instinto, os instintos bestiais, mais primitivos e tudo mais. E quanto mais eu entrava nesse modo caverna de introspecção, de espiritualidade, de retenção seminal, mais eu começava a ganhar principalmente a habilidade, a lente pela qual eu enxergava o mundo começou a modificar, eu ganhei outras lentes e eu comecei a ver o que eu não via. A gente sempre ouve falar, teorias da conspiração, ouve falar, enfim, mas ver, sentir, ver acontecendo na prática, ver todo esse mecanismo, essa sistematização ordenada em andamento é diferente. Entende? Pode ser aterrorizante, mas ao mesmo tempo libertador. E eu comecei a ver tudo isso. Comecei a enxergar partes, tá? Partes. Porque eu ainda estou preso em aspectos na roda de Sansara.
Não me tem aqui como um sábio liberto e com a verdade absoluta. Estou nessa jornada e essa jornada vai até o momento do fim da minha vida. É isso. Entende? Então, eu decidi que aí é uma ruptura absoluta em que eu nunca mais vou voltar. Nunca mais. Minha vida é um eterno modo caverna e as minhas não significa que eu não vou essa interpretação do modo caverna infantil, né, que a gente vê aí na internet. E você fica no modo caverna e aí você não tem acesso a ninguém, não é. O modo caverna ele é intelectual e espiritual. É você não permitir que essas influências externas, principalmente influências de pessoas dominadas, né, por essa inconsciência estimulada propositalmente, perturbem o seu lado emocional, intelectual e espiritual. Entende? Então, eu ter contato físico, tá, com você, não significa que eu vou dar acesso a você, ao meu intelecto, ao meu emocional, ao meu interior, à minha alma, ao meu espírito. Entendeu? Eu vivo em modo caverna. Eu estou na caverna. Entende? E só entra... É claro que eu expando isso para minha realidade, né? Vocês estão vendo aqui minha caverna, meu escritório. Estou montando uma biblioteca que está ficando cada vez maior, maior, maior. Enfim. E lutando para me tornar cada vez mais imune ao consumismo, aos estímulos hipersexuais que circundam as pessoas o tempo todo, as energias negativas de pessoas tóxicas, me imunizando cada vez mais ao consumo desenfreado, à má alimentação, a substâncias químicas, a práticas nocivas, entende? A procrastinação, a falta de propósito, a falta de direcionamento, entende? A futilidade, o egocentrismo, me blindando cada vez mais, porque eu não sou imune contra isso. Ninguém foi, nem Cristo Jesus foi imune contra tudo isso. Ele andou em extrema doação sacerdotal para as práticas que elevavam o seu espírito, como oração, meditação, contemplação, fazer o bem, conscientização, autoconscientização, né? Amor, enfim, práticas elevadíssimas. Ele andava quando ele fala orai e vigiai o tempo todo, tipo, o tempo todo ele estava vigiando e orando. Vigiando, quando eu interpreto vigiai a si mesmo, quando ele fala vigiai. Vigiai a si mesmo. O que é vigiar a si mesmo? É autorreflexão, autocontemplação, autoanálise, introspecção. Orai e se vigiai. Se vigiai e orai. É isso. Eu busco, através da oração, interiorizar-me e buscar o divino que é em mim, mas identificando cada vez mais fundo cada pensamento, sentimento, emoção, sensação, de onde vem, de onde surge, no agora. No modo caverna, a retenção seminal é sobre agora. É sobre o poder do agora. Entende? É sobre introspecção. É sobre meditação. É sobre contemplação. É sobre oração. Entende? É sobre mergulho nas práticas que pratica. É sobre disciplina sacerdotal em tudo o que faz. É sobre foco, é sobre concentração. Entende? É sobre se esquivar o tempo todo e se colocar fora das influências distrativas do mundo. É sobre isso. Entende? É sobre se isolar numa redoma impenetrável, uma armadura poderosa, transvestida de luz, que não permite que as trevas, os espíritos, as energias de trevas, né? Que são as energias que te tiram do foco, elas te tiram. Tu tá aqui na luz, tem uma luz me iluminando aqui agora, tá? Eu tô na luz. Só que essas trevas, elas vêm e tiram o meu foco. Elas vão tirando, viram? E a maioria das pessoas vive assim. Foco, 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 nunca tem foco. O foco sempre tá sendo direcionado para prazeres imediatos e momentos. Tu tá sempre sendo fisgado. Entende? Comida, superficialidade, egocentrismo, bobeira, bobagem, coisa que não vai acrescentar nenhum valor, coisa que vai te apequenar ao invés de te engrandecer, coisa que não vai te edificar, pelo contrário, vai te degradar. É só isso. E você tá
O modo caverna é se manter fora disso. É se manter num centro, focado, equilibrado. Equilibrado, quando eu digo, equilibrado principalmente espiritualmente, tá? Equilibrado espiritualmente e emocionalmente. Equilíbrio emocional, tá? Porque eu não acredito no equilíbrio físico. Fisicamente é impossível estar equilibrado, na minha concepção, tá? Porque você sempre vai estar focado em alguma atividade física mais do que outras. Mas emocionalmente é possível. Emocionalmente equilibrado. O que que é emocionalmente equilibrado? A vida me bate de um jeito, eu me mantenho estável. A vida me bate de outro jeito, eu me mantenho estável. Vem distração daqui, eu me mantenho estável. Vem distração dali, eu me mantenho estável. Equilíbrio emocional. Eu sempre mantenho as minhas emoções e se variarem são pequenos picos. Eu controlo. Estou no controle das minhas emoções. Estar no controle das suas emoções requer um grau de introspecção e autoanálise, e meditação, e oração, e vigiar, autovigia, se vigiar o tempo todo, orai, se vigiai o tempo todo. Entende? Isso é modo caverna. Não é isso que eles falam aí não, cara. Não é 7 exercícios, 7 formas de como não se distrair, de como não... Se você não elevar a sua consciência, não importa se é modo Pomodoro, se é qualquer técnica que você use, você não vai focar, você não vai ter o poder de adquirir um estilo de vida, né? Que requer constante disciplina, que é difícil. Entende? Então, sabe o que é o modo caverna? Retenção seminal é para quem é disciplinado de uma forma, quem já desbloqueou esse código, né, da Matrix, é como um atleta. Vou comparar um atleta ou um empresário. O atleta e o empresário, eles precisam ter o mesmo foco, sabe? É o foco de o monge também. Eu vou dar o exemplo do monge, tá? O monge quer alcançar... O exemplo de Buda, tá? O exemplo de Jesus, enfim. O monge quer alcançar a iluminação. Ele tá obstinado. Ele quer aquilo. E aí ele senta e medita. Dia passa, ano passa. Se passam 3 anos. Como na história de Buda, mais ou menos, 4 anos. E ele não vê progresso significativo. Ele não sabe quando ele vai alcançar a iluminação. Ele não sabe se ele vai alcançar a iluminação. Mas ele não vai parar. E se ele tiver que morrer sem alcançar o que ele quer alcançar, mas tentando, ele vai fazer aquilo. É esse grau. Isso é para 0,01% das pessoas. Se você não tiver isso, não adianta implementar técnica na tua vida, nada, não adianta. Nada vai fluir. Se você não tiver esse poder, essa convicção, né? É o atleta que treina ano a ano, dia a dia, faz a mesma coisa e ele vê pouco progresso, às vezes nenhum, às vezes retrocesso, e ele não para. É o poder que você tem de continuar mesmo na ausência de progresso, sem saber se dará frutos. Mas no fundo você sabe que esse é o caminho para colher belos frutos. Olha o paradoxo. Então é muito fácil fazer alguma coisa, é muito fácil fazer um modo caverna, é muito fácil fazer alguma coisa mais retenção, é muito fácil fazer. Não é fácil fazer essas práticas porque elas nunca vão te dar uma recompensa imediata. Modo caverna e retenção seminal nunca vai te dar recompensa imediata, nunca. A recompensa vem ao longo quanto mais tempo você fica, maior a recompensa. Não funciona da forma natural que o sistema está acostumado a te estimular. Recompensa rápida, estímulo rápido. Não. Então, são coisas que vêm a longo prazo. Então, é por isso que ninguém consegue fazer, quase. Quase ninguém consegue fazer de verdade. Se manter de verdade assim. Tá? Então, a pergunta X que eu quero fazer aqui pra você é: quanto tempo você é capaz de se manter fazendo algo não tendo resultado? Ou tendo pouquíssimo resultado? Tendo resultado é muito fácil fazer qualquer coisa, né? Isso já é analisado pela ciência. É a recompensa. Quando você é recompensado, o seu cérebro... É fácil perpetuar. É assim que você condiciona um cachorro. É assim que você é condicionado a jogar videogame, assistir Netflix, fumar maconha, assistir pornografia. É assim que você é condicionado a fazer essas coisas. Entendeu? Pico de coisa boa, de sensações boas, né? De endorfinas. E aí você recompensa. Agora, quando não tem a recompensa imediata, quando você faz, se dedica, se disciplina sacerdotalmente e não tem recompensa imediata, ou seja, contra-intuitivo,
Você está indo contra a parte da sua natureza. Autodomínio. Então, eu estou aqui há 2 anos, um monge, estou aqui há 2 anos sentado meditando. Não cheguei ainda no grau que eu quero chegar. Não parece que eu não avancei nada. Mas vou continuar. Eu vou alcançar o Nirvana. Eu vou alcançar e acabou. Eu vou entender a mim mesmo. Eu vou entender esse universo que me rodeia. Eu vou entender. Eu vou alcançar o nível máximo de introspecção. Eu vou. E demora 10, 15, 20, 30 anos ele consegue. É esse nível de obstinação. Entende? Não saber quando vai dar resultado. Às vezes trabalhar durante anos e não ter resultado. Mas continuar fazendo. Pouquíssimas pessoas na realidade, nessa realidade que a gente vive, têm esse código, esse poder de quebrar. E isso é um código. É o código para vitória em qualquer área. Espiritual, mental e física. Esse é o código para quebrar qualquer barreira mental, física ou espiritual. Acabou. É persistir quando todos desistiriam. E ponto final. E assim eu termino esse vídeo. Valeu? Para você que quer aprender a praticar retenção seminal, abandonar a pornografia, o meu e-book tá aqui na descrição. Retenção seminal, caminho do autodomínio. Tá? São 130 páginas que vão te tirar desse vício maldito e também que vão te ensinar a praticar retenção seminal e transmutar a tua energia de forma eficaz. Tudo que tá ali aplica. Não tem mais nada que você deve aplicar, tá tudo ali. Se você quiser uma mentoria comigo personalizada, tá com problemas desse tipo, mental, espiritual, físico, em todas as áreas da sua vida, quer aprender a praticar o modo caverna, quer aprender a praticar retenção seminal, quer mudar a tua vida de uma vez por todas e se tornar o homem, o ser humano que você nunca foi, mas que você sabe que tem o potencial de ser, vê valor no meu trabalho, me acompanha aí, já faz tempo, vê credibilidade no que eu falo, vê a entrega no que eu entrego, vê o meu coração nisso aqui que eu tô falando, me chama aí na mentoria que vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. Fiquem com Deus, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.